As crianças já chegaram. Crianças, quem de vocês gosta de dinossauros, desse assunto? Olha só, até adultos levantaram a mão. É um tema realmente que empolga, que atrai interesse, tanto é que muitos filmes têm sido produzidos ao longo da história, né? Seriados, personagens, enfim, é um tema realmente empolgante e que, repito, nós não precisamos deixar que só os evolucionistas usem isso para extrair argumentação favorável ao seu modelo, a sua forma de pensar. Eu acho que nós podemos trazer de volta esse tema para nossa cosmovisão criacionista e ajudar as pessoas a interpretar esse assunto de uma forma alternativa e que eu creio bem mais coerente com os fatos. Então, o tema, origens dos dinossauros. Abra a Bíblia em Jó, capítulo 40. Vamos começar uma palestra sobre dinossauro na Bíblia? Pois é. Vamos lá. Jó, capítulo 40, versos 15 a 26. O livro de Jó é muito interessante, ele revela uma série de fatos assim, bem interessantes relacionados com ciência, com história, né? E você sabe que o autor é o mesmo de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. É Moisés. E, inclusive, Jó é um livro mais antigo do que Gênesis, né? Foi o primeiro livro que ele escreveu, e o primeiro livro da Bíblia, na verdade, em termos de cronologia. Mas Gênesis foi colocado no começo porque, óbvio, ele fala sobre as origens da vida. E aqui no livro de Jó, 40, 15 e seguintes, a gente lê assim, você talvez tenha uma tradução bíblica aí que traz a palavra hipopótamo. Eu quero te dizer que essa palavra não está no original e parece que a descrição não tem nada a ver com hipopótamo mesmo, como você vai perceber aqui. O ser descrito aqui é chamado no hebraico de behemoth. Essa é a palavra. Verso 15. Veja o behemoth que criei quando criei você. Primeiro ponto, Deus criou esse ser, já vamos ler a descrição dele, juntamente com o ser humano no mesmo dia, no sexto dia da criação. Então não tem essa de separação entre criaturas descomunais, gigantescas, quem sabe até dinossauros, criados milhões de anos no passado e depois, muito tempo depois, surge o ser humano. Na Bíblia, todos os seres vivos, originalmente criados, foram criados na mesma semana, ok? Veja o behemoth que criei quando criei você, e que come capim como boi. Que força ele tem nos seus lombos, que poder nos músculos do seu ventre. Sua cauda balança como cedro, os nervos de suas coxas são firmemente entrelaçados, seus ossos são como canos de bronze, seus membros são varas de ferro. Ele ocupa o primeiro lugar entre as obras de Deus. No entanto, seu Criador pode chegar a ele com sua espada. Os montes lhe oferecem tudo o que produzem, e todos os animais selvagens brincam por perto. Sob o lótus se deita, oculto entre os juncos do brejo. Os lótus o escondem à sua sombra. Os salgueiros, junto ao regato, o cercam. Quando o rio enfurece, ele não se abala. Mesmo que o Jordão encrespe as ondas contra a sua boca, ele se mantém calmo. Poderá alguém capturá-lo pelos olhos ou prendê-lo em uma armadilha? Como é que é o rabinho lá do hipopótamo mesmo? Pequenininho, né? Um rabinho que parece um abanadorzinho, um chicotinho, né? O bicho aqui descrito tem um rabo, uma cauda, que ele consegue enrijecer como um cedro. Cedro é uma árvore muito grande, pesada. Ele come plantas. Se o rio Jordão tiver ali uma cheia ou coisa parecida, esse bicho não está nem aí, não se preocupa. Ele permanece calmo. Tem ossos como canos de bronze, patas como ferro, né? São fortes, resistentes. Não parece ser um hipopótamozinho, né? Como traduziram algumas versões. Para mim, esse bicho se encaixa melhor com essas representações artísticas aqui, talvez. O braquiosauro tinha uma cauda
Ele era grande demais, né? 70 toneladas de peso. Daqui a pouco eu vou compará-lo com um elefante, para você ver o tamanho dele. Pescoção, herbívoro, patas poderosas. Ou então, não sei se brachiosauro poderia, quem sabe, até ser um iguanodonte, cauda poderosa. Ali menciona espadas, né? Talvez se referisse às protuberâncias ósseas que ele tinha aqui nas patas. A cor, o tipo de pele e tudo mais é meio complicado de saber, porque tudo que nós temos hoje para pesquisar são fósseis, né? E não o bicho em si. Então, o som que aparece nos filmes, a cor e tudo mais, não dá para saber, é tudo imaginação. Mas o tamanho, as proporções, isso é possível pelos fósseis que estão aí na natureza para serem, e se descobrem em todos os continentes praticamente, né? Ok. Algumas pessoas ficam chateadas porque não encontram na Bíblia a palavra dinossauros. Mas se com base nisso elas quiserem dizer que não existem dinossauros porque não estão na Bíblia, não tem a palavra dinossauro lá, você vai ter que dizer que gato também não existe. Porque a palavra gato não está na Bíblia. E acho que nem girafa. E muito menos ornitorrinco. Não está lá. Não existe? Não, é porque a Bíblia não é um livro de classificação zoológica. Não tem que ter todas as espécies, né, descritas ali. Aliás, a palavra espécie, lá no Gênesis, não tem nada a ver com a taxonomia moderna, porque são nomes modernos. É uma classificação recente. O que a Bíblia traz ali, a palavra espécie, segundo a sua espécie, tem mais que ver com tipo básico, tipos básicos de seres vivos, que Deus criou. Deus não criou múltiplas raças de cães. Ele criou um tipo básico, que entrou na arca. Deus não criou múltiplas raças de gatos, ele criou um tipo básico, esse entrou na arca, o que ele criou originalmente. Depois, por seleção natural, por outros processos, houve uma diversidade bem maior no mundo pós-diluviano, que era muito diferente, com habitats diferenciados, e ali então foi necessário que houvesse algum tipo de adaptação, ou mesmo houve seleção natural, que permitiu que alguns tipos de animais sobrevivessem em alguns habitats, e outros não, e outros em outros habitats, e outros não. Muito bem, isso aqui fugiu um pouquinho do assunto, mas o fato é que a palavra dinossauro nem poderia estar na Bíblia, sabe por quê? Porque ela também é recente em relação à Bíblia. O primeiro que deu nome aos animais que começaram a ser descobertos, né, com as escavações para fazer estradas, com pesquisas também em relação aos fósseis, isso no século XVIII, foi Richard Owen, que em 1841 batizou esses grandes répteis que começaram a ser descobertos debaixo da terra com o nome de Deinosaurus, que em latim quer dizer lagartos terríveis, dinossauros. Então você nunca vai achar na Bíblia um nome também de dinossauro, porque isso é um nome recente em relação à Bíblia, mas você encontra Behemoth, você encontra Leviatã, animais descomunais que não existem mais hoje. O que era isso? Que bicho era esse? Será que Moisés não estaria descrevendo, eu estou supondo, não dá para afirmar categoricamente, mas será que Moisés não teria descrito um animal que era contemporâneo a Jó, a história de Jó, ou pelo menos que teria sido avistado em algum tempo passado? Vai saber, né? É uma possibilidade. Bom, como eu dizia para vocês, esse assunto, ele encanta já faz algum tempo. Lembra disso aí? Não é mamãe, né? É o baby da família dinossauro. Quando eu era criança eu assisti isso aí. Uma outra série que fez muito sucesso foi, e tem sido, Jurassic Park. Sempre que um filme dessa franquia vai para o cinema é sucesso garantido. Por quê? Porque esse assunto encanta, esse assunto chama atenção. Aqui é ficção pura, né? Eles clonaram lá, você sabe da história, eu acho, clonaram lá, pegaram o sangue, né, de um mosquito que estava no âmbar e cobriram ali as lacunas no DNA dele com DNA de rã e tal, e ali conseguiram reproduzir um dinossauro. É viagem pura, né? Mas assim, são filmes, são seriados, são... outro que eu assistia quando era criança é aquele O Elo Perdido, o Vale Perdido, né? Que é de Arthur Conan Doyle, o mesmo autor de Sherlock Holmes. Então, assim, esse desenho eu fiz quando tinha, acho que 4 ou 5 anos. Foi o mais antigo que eu achei no meu baú lá de desenhos, né? Hoje o meu filho desenha também dinossauros, ele gosta disso. Então, vejam que eu já gostava desse assunto há muito tempo, né? Mesmo antes de ser criacionista. E quando me tornei criacionista, passei a gostar mais ainda. Porque eu percebi que você pode, sim, entender esse tema
numa cosmovisão, numa forma, dentro do modelo criacionista. E é o que quero mostrar para vocês. Agora, eu volto a perguntar o que a Débora perguntou de manhã. Mas será que Deus criou dinossauros como esse aqui? O T-Rex? Lembra que ela perguntou, para ajudar a responder, será que Deus criou o tubarão? Responde para mim, Deus criou o tubarão? Para ser destruidor assim? Aqueles dentões que matam tudo que tem pelo caminho? Fez assim? Então, Deus criou o tubarão ou não criou? Sim e não, né? Ele criou o tubarão original, que certamente se alimentava de plâncton, de algas, né? Não sei, alguma coisa assim, e não comia outros bichos, porque não havia morte, né? No mundo originalmente feito por Deus. Não criou esse tubarão que estava na tela, o que vive hoje. Esse que existe hoje descende daquele, mas passou por algum processo de modificação. Deus criou cenas como essa? Eu não consigo conceber isso. Minha esposa e eu conhecemos um amigo, um senhor lá do Rio de Janeiro, que nos deu carona depois do retiro até o aeroporto. Ele é um católico, uma pessoa muito sincera, muito bondosa, mas ele tentava me mostrar por que ele crê que Deus criou pela evolução, usando o processo da evolução. Ou seja, ele é um evolucionista teísta. Eu ouvi a exposição da opinião dele e tal, e depois eu perguntei assim para ele, mas você acha que... Porque primeiro ele falou que Deus é amor, que Deus ama todas as pessoas, Deus ama todas as religiões, o que eu concordei, lógico. Mas depois ele falou da evolução, que ele também crê. E eu perguntei, mas você acha que não é estranho, né? Deus ter criado o processo evolutivo que envolve morte, que envolve predação, que envolve sobrevivência do mais forte e os mais fracos que morram mesmo. Você acha que combina com um Deus de amor esse processo? Antes que houvesse o primeiro ser humano evoluído em que Deus colocou uma alma, como eles pensam, né? Hominídeos morreram, mamíferos morreram aos milhões, porque os fósseis estão aí para mostrar isso, né? Répteis morreram, um monte de seres morreram para que pudesse haver uma evolução. Será que Deus criaria com esse processo? Aí eu disse para ele, você sabe que muitas pessoas se tornam ateias por abraçar essa ideologia do evolucionismo teísta, porque não combina um Deus que cria a vida e cria a morte. Não combina um Deus que permite que os mais aptos sobrevivam. Por que hoje então a gente protege os menos favorecidos? Ou pelo menos a Bíblia manda fazer isso. Amar os menos favorecidos. Respeitar os que têm limitações físicas e mentais. Se fôssemos evolucionistas ao extremo, tínhamos que pensar assim, é melhor que eles morram, para que os mais aptos sobrevivam e isso purifique nossa espécie. Para que preservar as pessoas que têm deficiências? Pensamento perigoso, né? Aí eu mencionei para ele o seguinte, sabia que Adolf Hitler, tinha como livro de cabeceira, um deles, A Origem das Espécies? Alguns podem pensar que isso é uma lenda, mas não é. Na verdade, uma secretária de Hitler, chamada, se eu não me engano, Judy Traud, algo assim, tem lá no meu blog esse texto aí. A secretária dele escreveu um livro, e ela conta esse lado do Hitler, que ele gostava da ideia da evolução, sabe por quê? Porque ele promoveu a eugenia com base nessas ideias. Bom, se a evolução privilegia os mais aptos, eu vou dar uma mãozinha para a evolução e acelerar o processo. Eu vou eliminar os que são menos aptos, que coincidentemente eram judeus, negros, homossexuais, e vou privilegiar os mais aptos, que coincidentemente eram os arianos, e ele era ariano, que coincidência, né? E com isso ele promoveu uma barbaridade, tentando limpar a humanidade do que ele achava inferior. Você vê que ideias têm consequências, né? Levado a extremos, um pensamento, uma ideologia pode ser muito perigosa. Esse foi um caso. Eu nem sei porque que eu entrei nesse caminho agora aqui. Por que eu falei disso mesmo? Sim, porque fica difícil você entender um Deus de amor que teria criado o processo evolutivo para se valer dele, para trazer a vida à existência, né? A vida como ela é hoje. Não combina. Na verdade, se você pensar seriamente, você só pode ser uma de duas coisas. Ou você é um criacionista bíblico que crê no Deus Criador que fez os céus e a terra, não por processos evolutivos, ou você é um evolucionista ateu. Só há coerência nesses dois extremos. Tentar mesclar uma área com a outra, você gera uma teoria aberrante, uma teoria muito problemática, que na verdade denigre o caráter de Deus. E alguns que pensam um pouquinho nessas horas, quando são evolucionistas teístas,
acabam se afastando de Deus. Porque Deus não fez uma cena, volta para a minha tela lá, Deus não pode ter feito algo para ser assim. Deus fez assim, não é? E um dia voltará a ser assim, prova de que Deus fez assim. Porque a Bíblia diz em Isaías, né, entre outros livros, que o leão vai comer pastinho lá, graminha com a ovelhinha, né? O lobo vai pastar com a ovelha, a criança vai poder brincar com as serpentes, não vão picá-las. Por quê? Porque Deus vai devolver ao mundo aquilo que era. Deus vai reaplicar o projeto que Ele tinha feito para o mundo originalmente. Tudo que existe entre a queda e a nova terra foi um desvio de percurso. É um câncer no universo, que Deus quer curar, quer resolver, antes que tudo se resolva pelo grande conflito, né, e que fique bem claras as questões envolvidas. No fim disso, Deus vai reaplicar o projeto, e o mundo voltará a ser o que sempre tinha que ter sido. Animais em paz. Ninguém olhando para um ser vivo e pensando, que churrasquinho gostoso. Não vai ter mais isso não, viu? Aliás, é para se preparar aqui para o céu. Começar agora a ver os animais como amigos, e não como comida, né? Deus fez muitas outras coisas para a gente comer aí, né? Então, se prepare para o céu, porque lá vai ser assim, né? Harmonia, não mais morte para que haja pessoas sobrevivendo e animais sobrevivendo. Esse é o céu que nós aguardamos. E era assim no Éden. Nada a ver com evolução, na verdade. Ok, para desfazer uma lenda urbana de que todos os dinossauros seriam carnívoros, ou a maioria deles, pesquisa recente confirmou que, ao contrário disso, dinossauros conhecidos como carnívoros eram, na verdade, herbívoros. Hoje se sabe que a maioria dos dinossauros, na verdade, era herbívora. Há até campanhas tentando desmistificar isso aí, né? Herbívoros, vegetarianos, eles eram, né? Então, tira da sua cabeça essa ideia. Na verdade, infelizmente, os bad boys é que levam a fama. E nos filmes são eles que chamam mais atenção. Mas a maioria, incluindo o grandioso brachiosauro, eram herbívoros. Como que eles sabem disso? Pela dentição, pela estrutura deles e porque acharam fósseis até com restos de alimentos no estômago. E também por uma pesquisa meio nojenta que eles investigam os coprólitos. O que é isso? Cocô fossilizado de dinossauro. É uma montanha, né? E eles investigam aquilo e conseguem descobrir até o que o bicho comia, o estilo o tipo de alimentação e assim por diante. Hoje se sabe que a maior parte deles era realmente herbívora, ok? Bom, então acho que ficou resolvido o fato de que quem criou os dinossauros? Deus. Os originais. Se perguntar para minha esposa quem criou as baratas, ela vai dizer sem pensar que não foi Deus. Mas eu digo, a barata original, aquela que era bonitinha, que não voava no teu cabelo, aquela que era simpática, que não tinha anteninhas assim, aquela foi Deus que fez. Não sei como ela era. Agora a barata ficou feia. O mosquito da dengue, Deus não criou o mosquito da dengue, Ele criou um mosquito original, que tinha algum propósito. Aliás, você sabe que, se eu estiver errado, algum biólogo me corrija, né? Mas você sabe que as mosquitas é que chupam sangue. Os mosquitos são mais espertos, eles se alimentam de seiva de árvores, né, e coisa assim. As mulheres é que inventaram essa dieta aí, no caso dos mosquitos, né? E elas é que fazem mal para a gente aí, fica zumbindo no ouvido da gente, né, e picando a gente. Então, Deus não criou para ser desse jeito, Ele criou originalmente os bichinhos pacíficos e bonitinhos. Alguns, por algum motivo, passaram por modificações mais acentuadas, outros nem tanto. Eu acho que a ovelhinha está mais ou menos próxima do que era originalmente, mas o leão, infelizmente, mudou muito os seus hábitos, né? Então Deus criou os originais, não o que aconteceu depois, por causa do pecado. Ellen White fala em amalgamação, não vou entrar nesse detalhe agora aqui, mas é um assunto interessante também, para você estudar no meu blog, você se colocar no buscador lá, amalgamação, tem um artigo longo estudando esse tema, do que poderia ter acontecido para que os dinossauros mudassem tanto, se alterassem tanto, assim como outros animais. Mas a segunda pergunta que surge é, Deus os criou os tipos básicos, originais, mas o que aconteceu com eles porque não estão mais aqui hoje? Ou pelo menos não todos, né? É outra pergunta que precisa de resposta. Olha só, nos últimos 150 anos, foram criadas mais de 50 hipóteses para o desaparecimento dos dinossauros. Então veja que não há uma unanimidade no mundo da ciência. Mas a hipótese que mais pegou
é uma que dá conta de que um asteroide, um meteorito, alguma coisa assim, teria atingido a Terra e levantado uma grande quantidade de poeira, né, na atmosfera, levando o mundo a uma era glacial. E aí os dinossauros, com escassez de alimentos e tal, acabaram se extinguindo. A pergunta que surge é, mas por que só eles? Ou, na maior parte, eles, sendo que eram tão fortes e animais mais frágeis sobreviveram. Complicado, né? A evidência que eles apontam é o fato de que lá em Yucatán, no México, na península, lá no Golfo do México, você tem uma cratera de impacto de 300 quilômetros. Realmente aconteceu alguma coisa estrondosa ali, mas não foi só ali. Na verdade, foram documentadas mais de 200 crateras grandes de impacto na Terra. Uma tem lá no Arizona, com 1,5 km de diâmetro. Alguma coisa aconteceu nesse planeta, e não só aqui, na Lua também, porque ela é cravejada de crateras de uma mesma época, Marte também. Alguma coisa aconteceu nesse sistema solar, que é chamado de grande bombardeamento, e que poderia explicar o fato de que a Terra hoje é toda trincada, toda rachada. A teoria da tectônica de placas, né? As placas se movem aqui, umas contra outras, quando começa a acumular muita pressão ali, uma placa é liberada e acontece terremotos, derrames de lava. O mundo hoje é muito perigoso. Paulo diz que toda a natureza geme com dores como de parto, após o pecado, especialmente após o dilúvio, né? Então, como eu dizia, né, há muitas teorias para explicar uma coisa que é um enigma, na verdade, um mistério. Por que eles desapareceram? E essa teoria do grande impacto, ou dos múltiplos impactos que seja, né, ela não explica, por exemplo, a questão da abundância de fósseis em todo o planeta. Você encontra fósseis de dinossauros até na Austrália. Eu ia dizer, até na Antártida. Na Austrália é até comum você achar. Mas na Antártida você tem fósseis de dinossauros. Na Argentina, no Brasil, nos Estados Unidos, Canadá, China. Você tem fósseis de grandes répteis por todo o planeta. A questão é a seguinte, como é que se forma um fóssil? Como que um fóssil, um ser é preservado na forma fóssil? Tem que haver algumas condições especiais. Primeira, o bicho tem que morrer e ser rapidamente sepultado por lama. Por quê? Porque se ele morre e fica ali exposto, a carcaça fica exposta, o que vai acontecer? Vai decompor ou vai ser devorado, né? Por predadores ou carniceiros. Então não pode ficar ali exposto muito tempo. E ele tem que ser sepultado rapidamente, né, para que os próprios decompositores não ajam sobre ele. E aí, com o tempo, aquilo que é orgânico vai mineralizando, absorvendo minerais do meio ali circunjacente. Depois de alguns séculos, o que era um ser vivo, biológico, orgânico, se transforma numa impressão dele mesmo ali, mineral. Então, um pedaço de pedra com a impressão do bicho ali dentro. Então, você tem um osso petrificado, você tem uma árvore petrificada, e assim por diante. Para acontecer fossilização, tem que ter lama, água e um soterramento rápido. E aí, como é que fica? Você tem dinossauros de enorme porte, que foram sepultados em todo o planeta. Qual é a explicação para isso? Um meteorito? Bom, a explicação que os evolucionistas dão é tipo assim, ó, aqui está um esqueminha, né, da fossilização e posterior desenterramento aqui, ou desencavação, do bicho que era bicho, né, e agora virou pedra. O animal morre, é mais ou menos assim, ó. Vamos até a Austrália. Você encontra lá fósseis de dinossauros. E você pergunta, o que aconteceu aqui que permitiu que esse bicho fosse fossilizado? Olha, é o seguinte, ele morreu aqui de fome, de doença, foi morto, enfim, e a uns 500 metros daqui tem um riacho. Em algum momento esse riacho transbordou, uma enchente, trouxe sedimentos, trouxe lama e cobriu essa carcaça, ele fossilizou aqui depois de muito tempo. Ok. Então vamos lá para a China agora. Viaja para a China, você encontra ali milhares de fósseis em algum local, e você pergunta, o que aconteceu aqui para fossilizar esses bichos? Olha, eles morreram aqui por algum motivo, e aqui a 1 quilômetro tem um rio. Ele sofreu uma inundação, trouxe uma enxurrada aqui de lama, cobriu as carcaças e eles fossilizaram. Ah, tá. Vamos lá para o Canadá. Viajamos para o Canadá. E lá encontramos um monte de fósseis também. O que aconteceu aqui? O bicho morreu aqui por algum motivo e tem um riacho aqui perto. E a explicação vai sendo essa. Coloca tudo isso num pacote só, de uma grande inundação.
porque todos eles se extinguiram na mesma época, entre o Jurássico e o Triássico, ali. Houve algum evento catastrófico que envolveu água, lama e sepultamento rápido. Por que rápido? Olha aqui, algumas fotos interessantes. Antes disso, olha que notícia bacana. Folha de São Paulo, dinossauros tiveram morte em agonia. Como assim? Os fósseis de dinossauros geralmente têm a boca semiaberta, a cabeça para trás e a cauda em curva. Por essas razões, paleontólogos acreditam que os dinos morreram onde? Na água. Estão chegando perto. Estão chegando lá. Tomara que eles não façam como eu mostrei de noite, né? Tropeça na verdade e faz de conta que nada é nada. Levanta e vai embora, né? Estão chegando lá. Não foi por poeira na atmosfera, não foi de doença, não foi de fome. Morreram na água. E tem outras fotos interessantes aqui para vocês, de coisas meio inexplicáveis, como, por exemplo, um peixe, supostamente pré-histórico, que foi sepultado em lama quando engolia outro. Foi rápido, né? O sepultamento. Outro aqui, engolindo outro peixe. Aqui um réptil marinho, talvez um ictiossauro, ou plesiosauro, não sei, dando à luz, porque ele incuba os ovos e espelha o bichinho já, depois que sai dos ovos. Assim os répteis fazem, né? No caso desses aí, pelo menos, é assim. Ele estava aqui dando à luz no momento que foi sepultado na lama. Há muitos fósseis como esses que revelam uma coisa rápida, que os surpreendeu mesmo. Há ovos de dinossauro fossilizados no momento que estavam eclodindo, o bichinho estava saindo, foi coberto por lama. Então não foi assim, morreu, depois veio lama e cobriu a carcaça. Em todo o planeta o mesmo fenômeno observado, animais que foram surpreendidos por algum tipo de evento catastrófico envolvendo água, lama. A teoria do impacto lá não parece explicar esse fenômeno. Olha aqui, só para você comparar aqui os tamanhos. Aqui está um ser humano atual, né? Os seres humanos antediluvianos, nós cremos que eram mais altos. Quantos metros teria Adão e Eva? Teria uns 4 metros por aí, né? A Eva um pouquinho mais baixa ali. Então, aqui seria bem maior, né? Mas ainda assim pequeno perto dos braquiosauros. A gente até brinca dizendo assim, Adão devia ter 1 tonelada de peso, porque proporcional, né? E Eva seria uma gatinha de uns 700 quilos. Você está preocupado com a balança? Mas era proporcional, né? Em tamanho, em volume, né? E tudo mais. Tudo simétrico, tudo bem feito por Deus. Mas enfim, um ser humano atual em comparação com os grandes animais herbívoros. Já percebeu que os herbívoros sempre são mais fortes, mais bonitos? Aqui você tem os herbívoros e aqui os carnívoros. É mais baixo, né? Mais feios, né? Mas ainda assim bem grandes também. A questão é a seguinte: como explicar tanta lama para cobrir monstros deste tamanho? Não foi um riozinho que inundou, porque o bicho era muito grande. Não é possível explicar por fenômenos locais, sendo que você encontra animais desse porte em todo o planeta. Aliás, eu ouvi dizer que o maior dinossauro já encontrado está na Argentina, o fóssil. Tem até um lá que é chamado argentinossauro, acredita? Tem essas coisas aí. É grande demais. E algumas carcaças são encontradas inteiras, não são só fragmentos, né? Aqui, em comparação com o elefante africano, que hoje é o maior mamífero terrestre. Olha aqui, o camarasauro, o diplodocus, o apatossauro e o mamequissauro. Olha o tamanho deles em comparação com o elefante. E quer saber? Eu acho esses bichos aí, herbívoros, muito bonitos. Para mim, eles lembram assim uma ponte pêncil, com equilíbrio, com simetria. O elefante é até mais feio que eles, se pensar bem. Eu vejo o design ali. Agora o T-Rex, não. Um cabeção, dentes enormes para dilacerar a carne, um bracinho atrofiado. Alguns parece que foram alterados, realmente. Mas outros revelam beleza, revelam um design, né? Pegadas de dinossauros. O que elas podem nos ensinar? Muita coisa, quando analisadas sob a ótica correta. Essa aqui, por exemplo, uma pegada de Tiranossauro Rex. Olha o tamanho do negócio, né? Muito grande. Para você ter uma pegada fossilizada, você precisa também de algumas condições especiais. Primeiro, o animal tem que pisar em lama. Porque se ele pisar na areia, em pouco tempo, o vento, a água vão desfazer aquela pegada.
Então ele pisa em lama, imprime a pegada, mas em seguida, porque não pode demorar muito, mais lama tem que cobrir aquela pegada. De modo que depois, com o passar dos séculos, aquilo petrifica e depois, por meio da erosão ou de escavações, aquela pegada é revelada. Assim se formam as pegadas fósseis. E há muitas por aí, por todo o planeta. Bichões pisaram por aqui, deixaram suas pegadas impressas. E aí, tem uma notícia que foi divulgada alguns anos atrás, que me chama muita atenção e eu gosto de mencioná-la. Eu vou ler para vocês a notícia, como saiu na imprensa. Eu quero que vocês separem o que é fato do que é especulação aqui nessa notícia. Vamos lá. Arqueólogos chineses disseram ter descoberto mais de 3.000 pegadas de dinossauro. Eu não sei se realmente era arqueólogo, o pessoal erra, né? Os jornalistas não apuram muito bem a coisa, porque quem estuda isso é paleontólogo, né? Mas deixa para lá. Pesquisadores disseram ter descoberto mais de 3.000 pegadas de dinossauro. 3.000 pegadas de dinossauro. Isso quer dizer que pelo menos mais de 1.000 dinossauros estavam ali nesse grupo, tá? Todas apontando para a mesma direção, estavam correndo na mesma direção. As marcas que os cientistas acreditam ter sido deixadas por 6 tipos diferentes de dinossauros há mais de 100 milhões de anos, deixa isso para lá agora, não é a questão aqui, né, a datação, foram encontradas na província de Shandong, no leste do país. Elas variam, pode voltar para mim, por favor? Elas variam, voltou muito, é só mais um. Elas variam de 10 centímetros a 80 centímetros e pertencem a várias espécies, como o tiranossauro, o hadrossauro e o celurossauro. Segundo a agência de notícias oficial da China, Xinhua, para aqui agora um pouquinho. O que é o fato aqui nessa notícia? Vamos relembrar? Mais de 3.000 pegadas de espécies diferentes de T-Rex, por exemplo, carnívoro, e hadrossauro, herbívoros, caminhando numa mesma direção. É estranho isso, né? Por que um tiranossauro ia caminhar junto com um hadrossauro? Não tinha porquê. Eles deveriam viver longe uns do outro. Predador, né? Bom, esse é o fato. Agora vem a interpretação, e quando você lê notícias, reportagens, você tem que ficar atento para isso. Identifique o que é o fato, puro e simples, do que é a interpretação do cientista, do pesquisador. Porque agora vem a interpretação. Arqueólogos creem, olha o verbo correto aqui, eles creem, cada um crê no que quiser, eles creem que as pegadas representam uma migração ou uma tentativa em pânico de escapar de predadores. Opa, estão crendo demais, sabe por quê? Pelo seguinte, o que faria tiranossauros e hadrossauros, predadores e predados, migrar numa boa, lado a lado, em algum momento? Muito mal contada essa história. E pior, o que faria, que predador era esse que colocaria para correr 1.000 ou mais de 1.000 dinossauros, como T-Rex no meio deles, e outros grandes predadores? Que predador era esse? Só podia ser, agora eu vou mostrar a imagem que já foi lá, volta um, só podia ser o Godzilla, né? Ou então o King Kong, né? Algum ser mitológico absurdo, gigante, descomunal, porque para colocar 3.000 e poucos dinossauros para correr, tinha que ser algo forte demais. Não cola. O que a gente pode concluir disso aí? Olha, recapitulando, para você ter pegadas preservadas como fóssil, tem que pisar onde mesmo? Lama. Mas para ela ser preservada, tem que vir mais lama e cobrir a pegada. Os fósseis deles não foram encontrados, quer dizer que alguma coisa varreu esses bichos para longe, mas imprimiu ali as pegadas. Do que será que eles estavam correndo mesmo? Para mim era um tsunami. Alguma inundação terrível, que aí sim assustou os bichos. E eles esqueceram que eram predadores e predados e fugiram na mesma direção. Para mim, a única explicação coerente é essa. Uma inundação catastrófica. Sabe, tem mais. O Dr. Ariel Roth,
um zoólogo adventista, trabalhou muitos anos no Geoscience Research Institute, que é um instituto de pesquisas da nossa igreja, mantido lá em Loma Linda. Tem cientistas adventistas, paleontólogos, geólogos, biólogos, que são mantidos pela nossa igreja, olha que orgulho santo, para pesquisar temas como os dinossauros. Então, se alguém discorda disso, tem que se entender com o pessoal da Associação Geral, porque a nossa igreja investe nisso, porque ela sabe que esse assunto, ele dá confirmação para a crença criacionista, inclusive dinossauros. Veja só. Bom, o Dr. Ariel Roth escreveu o seguinte, no livro Origens: quase todas as trilhas de pegadas no Coconino, que é uma região lá nos Estados Unidos, indicam que os animais estavam caminhando morro acima. Outro dado importante, não estavam só fugindo numa direção, estavam subindo, tentando subir morro acima. E essa mesma situação se percebe para o leste do Arenito de Celli. Além disso, há forte evidência de que os animais produziram essas trilhas de pegadas sob a água, ao invés de sobre as dunas do deserto, como sugere a interpretação evolucionista. Não seria, agora o Ariel Roth também vai interpretar, ele pode, tem direito, né? Como aqueles outros também tiveram. Não seria possível todas essas pegadas morro acima terem sido deixadas por animais fugindo das águas do dilúvio? Eu creio nisso. Eu não creio naquela crença deles lá, de migração, de predação. Eu creio no que o Dr. Ariel Roth, que também é um cientista, está defendendo aqui. Essa inundação poderia ser a explicação para esse tipo de fenômeno. Ok. Prossigamos aqui. Já que eu estou falando de inundação, e eu tenho defendido aqui o dilúvio como uma boa explicação para a extinção dos dinossauros, será que existem... Volta para mim lá, por favor. Não vamos nos acelerar aí, né? Será que existem evidências históricas, geológicas, extra-bíblicas, de que houve realmente um dilúvio nesse planeta? Sim, eu creio nisso. Eu constatei isso. E, na verdade, em meu livro, porque creio também, mas no História da Vida, tem um capítulo só sobre esse assunto, dilúvio e dinossauros. Se alguém tem dúvidas aqui, se alguém gostaria de saber mais sobre o tema, a gente não tem como falar muito tempo aqui, fica aqui o convite. O livro História da Vida, que é o livro que eu escrevi para mostrar por que eu mudei de ideia e deixei de ser evolucionista, ele é da Casa Publicadora Brasileira, e você encontra no site da CPB, você encontra no 0800, você, aqui na loja da casa, aqui na associação, né, no CELS, você também pode adquirir. Fica aí o desafio para você estudar um pouco mais e investigar um pouquinho mais nesses livros aí. Mas, enfim, eu quero apresentar aqui alguns argumentos, algumas evidências que respaldam a ideia de um dilúvio global como está na Bíblia. Por exemplo, mais de 200 culturas... não, esse é outro, eu já vou chegar lá. Mais da metade, ou mais ou menos a metade dos sedimentos continentais tem origem marinha. Como entender isso, né? Se cerca da metade dos sedimentos que há nos continentes, adentro, tem origem marinha. Você encontra fósseis, por exemplo, de peixes lá em Crato, no interior lá do Ceará, em Santana do Araripe, lá dentro, no Agreste, fósseis de peixes. Daqui a pouco eu vou mostrar fósseis em montanhas de peixes. Como explicar esse negócio? Em algum momento o mundo foi mar, né? Foi inundado. Outra evidência interessante. A formação dos estratos na coluna geológica, como é o caso aqui no Grand Canyon, ali é possível você ter uma visão em corte, né, das camadas, dos estratos. Ela não é irregular como deveria ser, como era de se esperar, porque se essas camadas ficaram expostas ao tempo, às intempéries, por milhões de anos, elas deveriam ser todas irregulares, com depressões, com relevo e tudo mais. Mas, curiosamente, aqui você percebe que elas são plano-paralelas. Aqui, não há indicação de que elas se sobrepuseram ou foram se sobrepondo umas às outras ao longo de milhões de anos. A coisa parece que foi muito rápida. Dr. Arthur Chadwick morou 10 anos lá, perto do Grand Canyon, para pesquisar esse assunto. E ele concluiu, ele também pertencia ao Geoscience, ele concluiu que o Grand Canyon e a coluna geológica toda revelam, na verdade, superposição rápida por um evento catastrófico hídrico. Quer ver uma coisa mais complicada? Já foram descobertas árvores cortando
as camadas geológicas. Isso leva ao absurdo de pensar o seguinte: a raiz da árvore, se estiver embaixo, né, a raiz morreu há 500 milhões de anos, o tronco há 200 milhões de anos e a copa há 100 milhões de anos. Como entender isso? Como que aquilo foi preservado, exposto à natureza, uma parte sepultada, uma parte exposta, e não se decompôs, não se estragou, não foi devorado, enfim, assim foi sepultando lentamente. Tem uma pesquisa também que é feita pelo Dr. Raul Esperante, também do Geoscience, de baleias fossilizadas lá no alto do Pisco, no Peru. Baleias fossilizadas no deserto, quilômetros de distância do mar. E outra, elas estão cercadas por diatomáceas. Bem complicado isso aqui, né? Mas os diatomitos são carapaças calcárias que se depositam nos oceanos, no fundo, levando ali séculos até para formar uma camadinha de pouca espessura. Mas as baleias estão sepultadas em camadas bem espessas de diatomáceas. Como que essa carcaça sobreviveu por tanto tempo esperando que fosse sepultada milímetro por milímetro ao longo dos anos, sem ser devorada? Sendo que quando uma baleia afunda, e ela morre afunda, em poucas semanas, os bichos do mar dão conta da carcaça dela. Dr. Raul Esperante publicou suas pesquisas numa revista científica. É lógico que ele não pode falar, foi o dilúvio. Mas, para o bom entendedor, um artigo científico basta. Né? O que mais? Você deve ter assistido aquele programa Origens, que falava sobre sequoias. Assistiram? Que coisa interessante. As sequoias, assim como outras árvores, são virtualmente imortais. Elas podem viver milhões de anos. Só que, curiosamente, não existe uma sequoia nesse planeta que tenha mais do que 4 mil e poucos anos. Estourando 5 mil, com alguma margem de erro. Medindo ali, contando os anéis de crescimento, eles chegam a essa idade. Não é estranho que elas poderiam viver 1 milhão de anos e, no entanto, não têm mais do que 4 mil e poucos anos? 4 mil e poucos anos nos levam aonde? No tempo. Que evento? 2000 até Cristo, mais ou menos, e mais 2000, dilúvio. O que dá para pensar disso? Todas as árvores foram desarraigadas por ocasião do dilúvio, e em algum momento depois, sementes que, quem sabe, sobreviveram flutuando nas águas, né, ou foram levadas para dentro da arca, ou preservadas no intestino dos passarinhos, enfim, por algum motivo elas foram preservadas e foram replantadas no mundo pós-diluviano, todas com essa mesma idade, 4 mil e poucos anos. É outro argumento interessante, tudo devidamente documentado. Outro argumento, a formação do carvão, do petróleo. Para você ter um veio de carvão olha só aqui, veja aqui os números, que coisa interessante. 3 metros de turfa formam 0,3 metro, nem meio metro. 3 metros para formar nem meio metro de carvão. Turfa é material orgânico, são plantas acumuladas ali num charco, né? Com o tempo vão se transformando em carvão. Seriam necessários 91 metros de turfa para produzir uma camada de carvão de 9 metros de espessura. Existem poucas turfeiras, charcos e pântanos que alcançam uma profundidade de 30 metros hoje no planeta. Como explicar turfeiras ou filões de carvão de 91 metros de profundidade ou de altura? Como? De onde veio todo esse material orgânico, todas essas plantas? No planeta hoje não se forma o carvão nessa quantidade. Lá na Austrália, em Morwell, existe um veio de carvão de 170 metros de espessura. De onde veio toda essa plantas, para formar esse carvão? Bom, se eu pensar num cenário antediluviano, segundo a Bíblia, o mundo era um jardim, com árvores gigantescas. Aí é possível. Mas se eu pensar num cenário evolucionista, não dá. Não tem como explicar essa quantidade de carvão no planeta. Outra coisa. Ok? Montanha chinesa tem mais de 20 mil fósseis marinhos. Sai dessa agora. Isso não tem só lá na Cordilheira dos Andes, até no Everest já foram encontrados fósseis de animais marinhos. O que eles faziam lá em cima? Claro que a gente também não defende, como criacionistas, que a água do dilúvio cobriu 8 mil metros de altura. Não
Não haveria água para tudo isso também. Mas se esse planeta já foi mais plano, com colinas menos abruptas, como descreve a revelação, e no dilúvio esses animais foram sepultados ali, e por algum motivo atividades vulcânicas, geológicas pós-diluvianas começaram a levantar essas cordilheiras, que estão subindo até hoje, o que evidencia que já estiveram mais embaixo. Esses bichos foram, na forma fóssil, ficaram presos lá em cima. Agora, se eu não entender dessa forma, como explicar isso? E os cientistas se debatem com esse tipo de coisa até hoje, tentando entender como esses animais ficaram presos dentro da montanha. Mais de 200 culturas espalhadas pelo planeta trazem algum tipo de relato oral ou escrito a respeito de uma grande inundação, da qual foram salvos alguns seres humanos e animais dentro de um barco. Geralmente as histórias elas são assim mais floreadas, trazem nomes diferentes dos personagens, mas o núcleo da narrativa é bem parecido com o da Bíblia. Uma família, animais, salvos dentro de uma arca. Culturas que mal se conheciam nesse planeta, ou nem se conheceram. Você tem gregos que trazem registros de um dilúvio, você tem entre os mesopotâmicos, você tem até entre índios isolados no Amazonas, histórias orais que passaram de pai para filho, dando conta de que no passado houve uma grande inundação. Até em caracteres chineses, existem registros ali que tem que ver com Noé, barco e inundação. É algo muito interessante você analisar isso aí. Há um livro publicado pela Sociedade Criacionista Brasileira que analisa esses caracteres chineses que fazem referência ao evento do dilúvio. Alguma coisa aconteceu nesse planeta e ficou registrada na memória humana, das culturas. Tipo telefone sem fio, né? A história real aconteceu e os relatos vão se espalhando, e à medida que o tempo passa, eles vão sendo ampliados, né? E a gente entende que o relato bíblico é o mais enxuto de todos. E os que estudam esses assuntos entendem que a história mais enxuta geralmente é a verdadeira. Ela é desprovida de floreios, de mitologias, de absurdos. Isso também acontece com a história da criação. A chamada tradição adâmica. Na Mesopotâmia, por exemplo, tem um tablete de argila que mostra um casal diante de uma árvore e uma serpente ali. O que significa isso? O relato da criação entre os mesopotâmicos é escrito em 7 tabletes de argila. E o 7º se refere a um dia de repouso. Será que são coincidências? Ou são registros que apontam para uma história original? É nisso que a gente crê. Outra questão importante. De onde veio tanta água? Boa pergunta, hein? Ainda que as montanhas não fossem tão altas como são hoje, dizer que a água cobriu todos os montes, colinas, acima deles inclusive alguns palmos, né? Tem que ter muita água. Só que essa água existe. E essa descoberta é recente. Não sei quantos acompanharam isso. Volta lá, por favor, mais um. Volta um. Isso. O oceano subterrâneo é descoberto perto do núcleo da Terra. Sabiam disso? Existe água subterrânea em maior quantidade do que todos os oceanos da Terra. Na verdade, 3 vezes mais água, a 600 quilômetros de profundidade, permeando rochas. Se por algum motivo no passado houve algum fenômeno que fez com que essas fontes do abismo jorrassem, talvez o impacto de meteoritos, quem sabe, no mesmo cenário, água sim haveria para cobrir todas as montanhas da Terra com folga. Despencando do céu, quem sabe aquele dossel atmosférico que se crê que existia, né? Condensado, despencando do céu por 40 dias, e água jorrando de baixo, realmente foi um evento terrível. E meteoritos caindo sobre essa água toda, tsunamis sendo gerados. Essa arca tinha que ser uma coisa muito bem feita, hein? Passa mais um lá para mim. Aqui. Desculpem, não há vagas. Tadinhos, dinossauros ficaram fora. Mas dinossauros não entraram na arca por quê? Há um texto de Ellen White que talvez nos ajude a entender por quê. Ela diz assim, ó: Deus viu que a força do ser humano iria diminuir, e esses animais gigantescos não poderiam ser controlados pelo homem frágil. Misericórdia de Deus.
Adão, com seus 4 metros, talvez conseguisse até enfrentar um T-Rex, que tinha 6 metros de altura. Ou, no mínimo, correr, né? Com aquelas pernas longas de Adão, ele podia correr bastante, o dinossauro não ia correr tanto. Então, até dava para encarar, mas o ser humano, de 4, chegou a 1,80, 1,60. Ficou bem pequenininho, né? Se tivesse esses bichões hoje aqui passando pela rua, a gente teria problemas. E alimentos também seriam um problema para esses herbívoros que comiam tanta planta. No mundo de então, tudo bem, tinha bastante, mas hoje seria um problema. Então, segundo Ellen White, por misericórdia, Deus não permitiu que esses animais sobrevivessem. Agora, nada impede que Noé tivesse levado alguns herbívoros filhotes para a arca, né? O que impede? Aliás, existem alguns animais hoje que parecem dinossauros. Crocodilo, dragão de Komodo, não parece? 2 metros de altura, um bichão lá. E se está vivo hoje é porque o seu ancestral entrou onde? Na arca. Falando em arca, tem uma promessa aí que ficou no ar para as crianças, né? Qual foi a promessa? Abrir a arca. Crianças, vem para cá. Vem aqui perto. Mas, ó, não pode subir aqui, tá? Aqui é nosso muro de proteção, tá? De manhã vocês tentaram subir aqui. Eu vou deixar a arca aqui em cima, aqui perto, tá? Não precisa subir, que eu vou mostrar aqui. Se subir, vai ser perigoso. A arca pode cair na cabeça de vocês. Então é assim, ó. Por fora, deixa eu lembrar para vocês. A arca deveria ter uns 170 metros de comprimento. É grande. É quase o tamanho de um navio bem grande. De largura, uns quase 20 metros. E de altura, largura acho que uns 18, de altura uns 28. Depende do côvado que Moisés usou, a medida. Côvado é a medida do cotovelo até o dedo aqui, ó, tá? Essa medida aqui. Se fosse o côvado egípcio, era maior. Se fosse o hebraico, era um pouco menor. Então, ela tinha uma porta aqui na frente, né? Todos estão conseguindo ver? Ou será que eu tenho que levantar a arca melhor? Vou colocar aqui nas minhas pernas, então. Acho que fica mais fácil, né? Tomara que eu não caia. Então, ela tinha uma porta aqui na frente que o anjo fechou. Porque quando começou a encher tudo ali de água, né? Não ia dar para Noé fechar, ou era muito pesada, não sei. O anjo foi lá e lacrou. A arca era de uma madeira muito, muito resistente. E diz a Bíblia, se preste, e diz a Bíblia que ela foi coberta com uma resina. Não podia ser petróleo porque não tinha petróleo ainda. Então, quando fala em betume, o original quer dizer, na verdade, uma resina que pode ser até vegetal, esse verniz, para que não entrasse água mesmo. Então, em cima da arca tinha uma janela, está vendo aqui? Que permitia que alguma luz entrasse lá na arca, né? Então eu vou tirar a janela aqui para vocês saberem que havia uma janela percorrendo toda a extensão dela. Está aqui, ó. Consegue ver? Aqui, ó. Essa abertura aqui permitia que entrasse ar e alguma luz, né? Micael já conhece, né, filha? Aí, tirando aqui a tampa, ó, da arca, a gente vai revelar o interior dela. Agora, notem bem, eu vou ter que mostrar para os adultos também, que eles estão bem curiosos. Eu vou baixar aqui a frente, e você consegue ver os pavimentos da arca, estão vendo? Os andares dela, ela tinha 3 andares. 3 andares. Então, toda a sua área se multiplica por 3, para ter mais espaço ainda. Os animais que entraram aqui não eram todas as espécies que existem hoje, eram os tipos básicos. Então, não precisa pensar assim em milhões de espécies. Poderia haver muito menos no mundo antediluviano. E o tamanho médio desses animais, segundo alguns estudiosos, era do tamanho de uma ovelha. Os animais maiores não eram maioria. Então, é possível, sim, que houvesse espaço aqui para que Noé acomodasse os animais que existiam. Aí eu tiro daqui essa parte. Você vê que tinha rampas, né, de acesso e tal. E aqui embaixo, então, o piso inferior, onde devia ficar o quê, Micael? O cocô dos bichos, né? E a gente até compara dizendo assim, olha, a igreja às vezes é que nem uma arca, né? Cheira mal, é meio apertado, mas é melhor estar aqui do que na chuva. Melhor estar aqui dentro do que na tempestade. Gente, era isso. Então, um projeto realmente muito bacana, muito bem feito, revelado por Deus. Agora pode voltar para os seus lugares, sentar lá com a mamãe e com o papai, né? E quando vocês virem agora assim, desenhos da arca, que mostra assim um barquinho, né, redondinho, vai lá com a mamãe, Micael. Vai lá. Pode sentar lá com seus pais agora. Quando vocês virem assim aqueles desenhos de um barquinho, assim redondinho, saibam que não é bem assim. Ela era um caixote mesmo. Era um retângulo. Por quê?
Porque a arca foi projetada não para navegar, mas para flutuar, sobreviver às ondas do dilúvio. Alguns engenheiros hidráulicos calculam que ela poderia resistir até a ondas de 60 metros de altura, tsunamis. Era assustador, mas preservou todo mundo. Claro, a gente sabe que anjos de Deus guardaram a arca, porque mesmo ela, tendo sido projetada por Deus e construída com muito cuidado, não seria capaz de resistir à força, à fúria das águas, né? Mas mesmo assim, é uma maravilha náutica. Você sabia que os superpetroleiros usam as mesmas proporções da arca, que dão certo para a flutuabilidade? São lentos, mas flutuam, que é uma beleza. Proporções de um barco feito por uma pessoa que nunca tinha navegado na terra, que não precisava. Como que ele sabia como fazer? O projeto foi dado para ele, todinho, né? Muito bem. Por que não são encontrados fósseis de seres humanos com dinossauros? Convenhamos, não seria uma baita de uma evidência pró-criacionismo? Pró-diluvianismo? Seria mesmo. Mas até hoje não encontramos ainda fósseis humanos com fósseis de dinossauros. No passado tentaram aí inventar uma evidência falsificando pegadas humanas junto com dinossauros. Sabe quem provou que era falso? O pessoal do Geoscience, adventistas, criacionistas. Gente que tinha o maior interesse de que fosse verdade. Mas não vale a pena você usar a mentira para querer provar que sua tese é verdadeira. Temos que nos ater à verdade dos fatos. E aí os cientistas do Geoscience foram lá no rio Paluxy, investigaram aquelas pegadas e viram que era uma falsificação. E eles ajudaram a desmentir algo que seria muito bom para nós, mas se não é verdade, não interessa. Então assim, eu vou responder a pergunta com outra pergunta. Se houvesse um dilúvio hoje, como aconteceu no tempo da Bíblia, seria fácil encontrar fósseis humanos com fósseis de urso pardo? Sim ou não? Bem difícil, né? Seria fácil encontrar fósseis de seres humanos com fósseis de tigres? Sim ou não? Por que não? Cada um na sua. Cada um tem seu habitat. Isso que os zoológicos ainda facilitariam um pouquinho a situação, mas no mundo todo seria muito complicado você encontrar fósseis desses animais juntos. Os tigres vivem nas florestas lá, Bengala, sei lá onde, e a gente vive aqui nas cidades, e é muito difícil. Há evolucionistas que chegam a fazer o seguinte desafio absurdo. O dia que encontrar um fóssil de trilobita com o fóssil de um gato, como está na tela lá em cima, um fóssil de um trilobita com um fóssil de gato, eu vou me converter, vou me tornar criacionista. Então você não vai se converter nunca. Por quê? Porque os trilobitas eram artrópodes que viviam no fundo do mar. Esse é o habitat deles. E gatos, o que fariam lá embaixo? Loucura total, né? Quando as águas do dilúvio chegaram ali, elas foram sepultando os animais em seus nichos, em seus habitats, né, naturais. De tal forma que você encontra animais mais simples lá embaixo, animais com menos mobilidade lá embaixo, e à medida que você vai subindo, né, você vai encontrando animais mais complexos, com maior mobilidade. Lá em cima, o ser mais inteligente e rápido também que havia, quem? O ser humano. Dificilmente se encontrarão fósseis de homens gigantes, porque eles souberam fugir. O que diz a Bíblia? E Ellen White detalha, eles morreram afogados. O mar pós-diluviano ficou juncado de cadáveres. E Deus mandou o que para limpar esse mar? Um forte vento. Então, se houver fósseis de humanos gigantes, não estão nos desertos da África, onde se pesquisa. Não estão nas planícies. Eles estarão onde, talvez? Nas encostas de montanhas. Porque foram soprados, represados nessas formações e cobertos por terra ou lama ali. Mas quem é que está escavando em montanhas hoje para descobrir essas coisas? Primeiro que é muito difícil, né, escavar uma montanha. E depois porque ninguém pensa em buscar lá. Eles buscam lá na África, onde só vão encontrar macacos. É por aí. Então, o dia que encontrarem, não estou dizendo que é impossível, mas o dia que encontrarem um fóssil de um dinossauro com um ser humano, a coisa vai pegar. Ou então o fóssil de um homem gigante também vai ser uma coisa muito assim estrondosa
Por enquanto não há nenhuma evidência assim conclusiva a respeito disso. Mas tem pesquisas que estão colocando em questão os milhões de anos dos dinossauros. Por exemplo, a descoberta, poucos anos atrás, de tecido mole de Tiranossauro Rex. Sabiam disso? Acharam lá um fóssil de Tiranossauro Rex e dentro desse fóssil, ali no fóssil, eles encontraram pele, vasos sanguíneos e colágeno. Coisas que se deterioram em pouco tempo, no máximo em milhares de anos. Não poderia ter nem 1 milhão de anos essa amostra, porque tem tecido mole ali. E nesses últimos 5 anos, 4, 5 anos, os cientistas têm se debatido e publicado artigos tentando entender que fenômeno era esse que permitiu a preservação de tecido mole por mais ou menos 100 milhões de anos. É impossível. Tem mais. Recentemente, isso aí acho que ano passado, uma pesquisadora encontrou lá no museu uma garra de um dinossauro, datada em 75 milhões de anos. E ela então resolveu fazer o seguinte, isso é cientista, né? Você pega uma coisa que todo mundo já viu e vê com outros olhos. Será que aqui dentro tem alguma coisa interessante? Ninguém pensou nisso. E como os equipamentos se desenvolveram bastante, as tecnologias, ela resolveu pesquisar o interior daquela garra. E sabe o que ela achou lá? Pasmem. Células sanguíneas. Preservadas. 75 milhões de anos. Aí, alguns pensaram assim, e falaram, não, mas pode ser que foi contaminada, sangue humano pingou ali e se infiltrou naquela amostra. Não, mas não pode ser, sabe por quê? Sangue, hemácias humanas não tem núcleo. Hemácias de répteis têm núcleo, e aquelas hemácias têm núcleo. Eram hemácias de réptil. A coisa ficou feia. E eles não sabem explicar até agora como que esse fenômeno pode ter se processado, acontecido. Por quê? Não dá para você conceber que um fóssil de 75 milhões de anos ainda tenha células sanguíneas preservadas. Isso aí, no passado parecia uma coisa meio anômala, mas agora está virando a regra. Estão pipocando evidências como essa. À medida que a tecnologia se amplia, as tecnologias de investigação, nós vamos começar a ver coisas estrondosas nesse planeta. Eu acho que é Deus dando uma última chance, sabe? Será que a Arca de Noé vai ser descoberta? Não sei. Pode ser. Madeira muito resistente, calafetada, e numa região gelada, pode ter sido preservada. E eu creio que Deus vai dar evidências, as últimas evidências para um mundo cético se convencer, se converter e aceitar Jesus. Ellen White fala isso, que muitas descobertas serão feitas nos últimos tempos. E talvez até de ossos de seres humanos gigantes. Eu não posso falar sobre isso porque isso é meio profecia, não é fato. Então vamos aguardar. Quando acontecer, sai de baixo. Deus tem seus meios para alcançar um planeta que se afasta dele cada vez mais. E eu creio que os últimos céticos sinceros serão convencidos por evidências como esta, quando analisarem isso de forma assim, desapaixonada, né? Aqui, ó. Os cientistas descobriram em penas, lá do Jurássico, pigmentos que, isso está na revista Scientific Reports, são artigos científicos. A anterior foi publicada no jornal The Guardian. Tem artigos na Science, Nature e por aí vai. Pigmentos que se decompõem em poucos milhares de anos, mas atribuídos a animais de milhões de anos. Está difícil, hein? Está difícil sustentar essa ideia. E eu quero terminar mencionando aqui uma descoberta que mostra como o preconceito é bastante forte. Relembrando o que eu falei de manhã, sobre a Bíblia, né, para você ver como é que é o preconceito. Alguns anos atrás, foi descoberto lá na região de Troia, um caquinho de cerâmica com um nome, que confirmou para os cientistas e pescadores que a história de Troia, a guerra de Troia, era verdadeira. Sabe o que descobriram? Um caco de telha com o nome Paris. Paris, que é um dos personagens. Naquele momento, os pesquisadores, arqueólogos, aclamaram aquela descoberta como uma prova de que a guerra de Troia não era mito, era fato. Beleza.
Só que pouquinho tempo depois, escavando em outro lugar, em Ur. Quem que morou em Ur? Abraão. Lá no Iraque, eles descobriram uma casa em ruínas, e dentro dessa casa havia uma placa também de argila com um nome: Abraham. Abraão. Sabe o que disseram os pesquisadores? Quem vai saber se esse é o Abraão da Bíblia? Triste, não? O mesmo tipo de evidência, uma que tem que ver com a história secular, beleza, é real. A outra tem a ver com a Bíblia, não, isso aí pode ser qualquer Abraão. Tinha um monte de Abraão na cidade aqui de Ur. E aqui, nesse caso, acontece algo parecido. Existe nos Estados Unidos uma formação rochosa que parece uma ponte natural, chamada Katina Bridge. E embaixo dela, algumas pinturas rupestres, entre as quais esta aqui. Aqui não está muito claro na tela, mas ali há pinturas de seres humanos, e logo ali abaixo, pertinho deles, o que tem? O que parece ser um dinossauro. Um brontossauro, um brachiosauro, um diplodocus, não sei, mas um dinossauro. Isso aqui foi uma bomba também. Aí convocaram cientistas, pesquisadores de várias áreas para investigar o que está acontecendo aqui. Que pintura é essa? Porque eles não podem conceber a ideia de que humanos e dinossauros conviveram. Para o modelo evolucionista, há um intervalo de milhões de anos entre uma espécie e outra. Mas ali parece uma evidência de que conviveram, ou que seres humanos avistavam dinossauros. Um behemoth, quem sabe? E aí chamaram lá os pesquisadores, investigaram o pigmento, investigaram ali o estilo, sei lá, a pátina que cobre as pedras, e chegaram à conclusão de que, bom, isso aqui é autêntico e de uma mesma época. E ficou complicado demais o negócio. Até que uma pesquisadora propôs uma solução. E foi a que satisfez o pessoal, porque eu acho que eles fizeram assim, ufa, alguém explicou. Sabe o que ela explicou? Não era um dinossauro. Alguém pintou uma cobra e a tinta escorreu. Só que aqui está bem grosseiro, tá? O real é esse aqui, ó. Tá vendo? 4 patas. Ela pintou pior que o Homem das Cavernas. Desenha pior que o cara lá que ela disse que é das cavernas. Ali. Uma cobra cuja tinta escorreu. E o pessoal juntou suas mochilas e foi para casa feliz da vida, porque a evolução continua valendo. É assim que as coisas funcionam, lamentavelmente. E ali em Katina Bridge, provavelmente há uma evidência de que seres humanos e dinossauros conviveram. Eu quero concluir lendo Mateus capítulo 24, verso 37. Mateus 24, 37, que para mim, se você esquecer tudo que eu falei e gravar isso aqui, já é a maior das evidências de que o dilúvio foi um fato. Mateus 24, 37, você conhece bem o texto, diz assim: como foi nos dias de Noé, assim também será, quando? Na vinda do Filho do Homem. Nesse texto, Jesus relaciona 2 eventos históricos e reais. Porque se um não for real, o outro também não é. Porque assim como foi nos dias de Noé, em que as pessoas duvidavam da vinda do dilúvio, em que nunca tinha chovido na terra, em que Noé foi desprezado por ser criacionista, enfim, assim como foi naqueles dias, será também na vinda do Filho do Homem. As pessoas vão duvidar da volta de Jesus, vão duvidar também do dilúvio, vão desprezar aqueles que pregam isso e os chamá-los de loucos. Será igual, o cenário é o mesmo, mas o dilúvio veio, há fatos, há evidências, assim como ele veio, a vinda de Cristo também virá. E se Jesus, que é Deus, sustenta que o dilúvio foi um fato histórico, quem sou eu para dizer o contrário? Se Jesus, que é Deus, disse, olha, vocês nunca leram? Lá no princípio Deus fez homem e mulher, e disse que eles deixassem pai e mãe, se unissem, tornassem uma só carne, e assim nasceu o casamento. Para Jesus, Adão e Eva são reais, são personagens históricos. Por que cristãos hoje vêm e dizem, não, mas Jesus estava errado, Adão e Eva eram um mito? Por que o Papa vem e diz
Infelizmente, levando muitas pessoas a pensar assim, que Deus não é como um mágico, com uma varinha de condão. Ele disse isso ano passado, porque Ele não fez o mundo em 6 dias, foram milhões de anos. Deus não é mágico, Ele é o Criador do universo, e Ele podia fazer o mundo em 6 segundos, se quisesse. Mas Ele escolheu fazer em 6 dias, descansando no 7º, em nosso benefício. Por que é tão difícil aceitar que se existe Deus, e Ele é todo-poderoso, Ele pode ter feito tudo o que Ele fala aqui na Bíblia? Por que é tão difícil? Billy Graham dizia, se eu creio em Deus, ainda que a Bíblia dissesse que o Jonas comeu um grande peixe, eu acreditava. Porque Ele é Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser. Por que as pessoas se tornam tão céticas? Pessoas que se dizem cristãs, e dizem, não, o dilúvio não pode ter acontecido, porque não pode, um evento desse. Não, Adão e Eva são um mito, né? Aquele negócio de cobra e viver pelado no jardim, isso é um mito. Deus registrou isso. E Jesus confirmou isso. Para Jesus, Jonas foi real também, porque ele falou que ele se compara aos 3 dias na sepultura com os 3 dias da barriga do peixe em que Jonas ficou. Para Jesus, todos esses eventos eram realistas, eram reais. Por que eu vou crer diferente? Quer saber? Entre o Papa, entre Dawkins, entre teólogos liberais e Cristo, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu fico com Jesus. Sempre, até a minha morte. Se quiser me chamar de ignorante por ser criacionista, fique à vontade, mas eu vou ficar com Ele até o fim. Eu vou ficar com a palavra de Deus até o fim. Se quiser me chamar de fundamentalista por isso, fique à vontade, mas eu sei em quem eu creio, e sei por que eu creio. Deus te abençoe para que você tenha convicção de levar essa mensagem às pessoas. Não são meras curiosidades, não, são coisas muito importantes. Nossa fé no casamento, no sábado, no estilo de vida, se baseiam nos primeiros capítulos da Bíblia. Ali está a base da teologia bíblica. Se derrubar isso, se derruba todo o edifício. Então não podemos abrir mão dessa crença que é tão querida e importante para nós. Continuemos firmes nesta convicção e ajudemos as pessoas a entender que Deus é um Deus de amor que não planejou o sofrimento, não planejou a morte, não planejou a predação. Deus planejou um mundo perfeito e um dia vai nos devolver esse mundo perfeito. E eu quero muito estar lá. No fim do milênio eu quero assistir de camarote a recriação da terra. Eu quero ver muito isso. Saber como Deus fez tudo isso. E estudar para sempre tudo que Deus fez. Se você não gosta de pesquisar esses temas aqui na terra hoje, repense. Porque na eternidade o que mais vai nos fascinar, sabe o que vai ser? Depois de ver Jesus e conversar com Ele, abraçá-lo, estudar biologia, estudar física. Alguns fizeram careta, né? Mas hoje é ruim, é meio cansativo, é meio complicado, mas lá vai ser bom demais. A nossa mente vai estar destravada, você vai ter uma capacidade intelectual absurda para você pesquisar tudo, do átomo às galáxias. E isso me maravilha e me atrai demais para o céu, entre outras coisas. Que Deus nos ajude, repito, a permanecer firmes nessa convicção e levar esse conhecimento às pessoas para que elas entendam que cristão não precisa ser ignorante. Cristão não precisa ser taxado de pessoa que crê em fábulas. Não, nós temos a ciência do nosso lado. Como disse Paulo a Timóteo, foge da falsamente chamada ciência, mas não foge da verdadeiramente chamada ciência. E nós a temos do nosso lado porque Deus é o Criador de toda a ciência. Que Ele te abençoe muito e te ajude nessa caminhada rumo ao céu. Amém. Amém. Irmã Marisa, o que você acha? A gente abre para algumas perguntinhas aí, uns 15 minutos, na mira da verdade? Haveria interesse ou vocês estão cansados? Eu estou um pouco, mas acho que aguento ainda um pouco mais, né? Quem sabe a gente possa ter assim umas 2 perguntas aqui, 2 aqui, 2 aqui e 2 lá. E se eu não souber responder, o pastor Disseu está aí, ele responde. A irmã Marisa também, ela lê bastante, ela pode responder. Pode ser assim? Irmã Marisa, tem alguém lá com a mão levantada. Bom, de preferência, de acordo com os temas, né, que eu tratei nesse sábado com vocês. Ok. Bom, o próximo é lá depois. Então, os 2 cartuchos dessa fileira aqui, um já está sendo gasto agora. Depois a gente pula para lá então, tá, irmão? Há evidências da Arca de Noé, ainda
no Monte Ararat ou em algum lugar elevado? Eu li um livro, tempo atrás, Em Busca da Arca de Noé, e os autores ali, eles levantam algumas possíveis evidências, né, como, por exemplo, a foto que um satélite francês tirou lá no Ararat, numa época de degelo, apareceu lá uma estrutura escura, meio retangular. Um aviador disse ter visto algo parecido. Pessoas teriam dito ter visto restos de madeira escura por lá. Mas não tem nada de evidência, assim, de algo palpável, real, que a gente possa apresentar como uma evidência ou uma prova da presença da arca naquele local. Como eu falei, eu acho que é possível, porque madeira resistente, calafetada e numa região congelada, é possível. Agora, lembre-se que a Bíblia não fala em que monte ela pousou. Ela fala que foi na região do Ararat, e hoje lá tem várias montanhas, né? São vários picos. Não dá para saber se foi no monte que se chama especificamente Ararat. Então, eu não espalharia nenhum e-mail, nenhum conteúdo desse tipo por aí, né? Porque a gente pode ser ridicularizado por não ter prova para apresentar. Hoje em dia o negócio é assim, ó, cadê o artigo científico? Cadê a foto? Cadê o documento? É tudo assim hoje. Então, você tem que se respaldar em pesquisas científicas. No momento que foi encontrada, vai ser documentado. Algum canal, algum cientista vai ter que ir por lá. E outra coisa, infelizmente, aquela região ali perto da Turquia, ela é habitada por terroristas curdos. E qualquer um que se aventurar por lá, os caras matam mesmo. Então, além de ser uma região congelada, habitada por terroristas, isso dificulta muito qualquer tipo de expedição para encontrar. Teria que ser umas condições bem ideais, assim, o momento que eles dessem uma folga lá, os terroristas, houvesse um degelo, talvez com aquecimento global e tal, aí pode ser que isso favoreça, né, encontrá-la, mas teria que ter condições bem especiais para que ela pudesse ser avistada. Por enquanto, nada conclusivo. Tinha alguém? Então, mais um cartucho por aqui, né? Nesse lado aqui. Você falou dessa da evidência do dilúvio, né? De muitas provas e muitas evidências que foram sendo juntadas, mas eu lembro que eu sei que na Bíblia tem um versículo que fala sobre a época que a Terra se dividiu, né? Existe alguma evidência, alguma coisa sobre esse período, né? Alguma coisa que comprove exatamente o porquê que foi nessa época, ou como que era a Terra antes, né? O que tinha, por exemplo, atrás da Terra antes dela se dividir? Era só oceano? Bom, primeiro que esse texto aí, ele não é conclusivo, porque não dá para entender se... Aí ele diz assim, ó, porque no tempo do fulano, esqueci o nome, a terra foi dividida. Não dá para saber se ela foi dividida como posse, isso é teu, isso é meu, ou se ela se separou mesmo. O texto não permite uma conclusão a respeito disso. Agora, o que nós acreditamos, e que está de acordo com os próprios cientistas, né, evolucionistas, é que realmente havia um continente só, chamado Pangeia, e um mar só chamado Pantalassa, né? E que por algum motivo ele se fragmentou e está se afastando até hoje. Isso aí todo mundo concorda com isso. O que não se concorda é com o tempo. O que eles fazem? A separação África e América é de 1 centímetro por ano, digamos assim, né? Eu não sei exatamente qual é a medida, mas é muito pouco. Extrapolando para o passado, a distância que tem entre um continente e outro realmente seriam alguns milhões de anos para justificar esse espaço todo, né? Por que se conclui assim? Porque eles se encaixam, os continentes se encaixam. Se pegar a América e a África, se encaixam. O tipo de vegetação, o tipo de solo lá e cá, na mesma altura, são muito parecidos, né? Então, parece que realmente estava junto. Agora, quem disse que a separação se processou igual ao longo dos séculos? E se houve, milhares de anos atrás, um evento catastrófico que fez com que a separação fosse mais rápida, fosse realmente catastrófica, entendeu? Há uma máxima no meio evolucionista que é complicada, que diz assim, o presente é a chave para o passado. Como se todos os eventos e processos atuais tivessem ocorrido ao longo do tempo da mesma forma. Mas não estão levando em conta, então, as catástrofes, que aceleram os processos. Por exemplo, lá no meio do Oceano Pacífico, houve uma erupção marítima e fez com que o leito ali, o solo marinho, se elevasse naquela região e uma ilha se formou em uma semana, chamada Ilha de Surtsey. Uma semana.
Depois de alguns meses, os cientistas foram investigar essa ilha, já tinha crio ali na beira da praia, já tinha vegetação e alguns animais. Se eles não soubessem que ela tinha surgido havia poucos meses, poderiam dizer que ela tinha milhões de anos, pelo tipo de ilha que já era aquela ilha. Mas era vulcânica e rápida. Então, assim, você tem que levar em conta as catástrofes, as formações. A ilha de Perboatão, por exemplo, quando explodiu lá o vulcão Krakatoa, o vulcão Perboatão, né, melhor dizendo, fez com que a ilha de Krakatoa afundasse quase toda, em questão de minutos. Então, acontecem fenômenos que aceleram esses ditos relógios, né, geológicos. Aqui eu posso falar, quem sabe, dos métodos de datação também, né? Há processos que aceleram o decaimento radioativo e dão a impressão de que aquela coisa é muito antiga quando não é, quando é recente. Então, o que a gente aceita? Havia um continente, megacontinente, sim, isso parece bater com a Bíblia, com o relato bíblico, porém, a formação dos continentes fragmentados, nós cremos que foi rápida, por algum processo catastrófico, e não lenta e gradual. O Dr. Naor, ele pesquisa há anos já, a tese doutoral dele em geologia, né, na verdade, em engenharia. Ele é geólogo, mas fez um doutorado em engenharia. Ele conseguiu demonstrar que a bacia do Paraná todinha foi formada de maneira rápida e catastrófica. Por quê? Porque você tem um derrame de lava que vai lá do Rio Grande do Sul, quase, acho que do Paraná, e vem até São Paulo. São milhões de quilômetros quadrados de lava esparramada. Um fenômeno que não acontece hoje mais. Porque se acontecesse, era o fim de um país. Aconteceu em algum momento no passado. Alguma coisa terrível, catastrófica, que fez com que muita lava jorrasse nesse planeta. Não está acontecendo hoje. Então, são processos que mostram que as coisas podem ter sido rápidas, né, em algum momento, dependendo das condições em que essas coisas aconteceram. Enrolei muito ou eu respondi? Tá, ok. Mais alguém? Alguma pergunta? Eu vou aqui, depois eu vou lá e cá. Vai passear bastante aí, mano, né? Tem problema. Você falou do Behemoth e também citou o Leviatã. No capítulo 41, tem um versículo que fala que o Leviatã solta fogo pela boca, chamas. Isso me deixou um pouco em dúvida se ele é realmente um ser vivo que Moisés escreveu ou se ele é como se fosse mais uma criatura da profecia, alguma coisa assim. Essa é uma pergunta bem complicada, mas já encontraram alguns fósseis que tinham, veja só, enxofre numa câmara craniana. Não dá para afirmar se esse bicho soltava fogo realmente, tipo o besouro bombardeio, por exemplo. Você conhece esse bichinho? Tem um besouro que armazena duas substâncias separadas, são inertes, em câmaras, no abdômen dele. Mas quando ele espirra as duas, elas se encontram, elas são causticantes, ácidas e muito quentes. Se esse bicho espirrava fogo ou algum tipo de ácido ou alguma substância muito quente que aparentemente incinerava em volta, não dá para saber. Eu não creio que seja exatamente um mito. Talvez daí derivasse os mitos dos dragões medievais. Mas é possível que esse bicho tivesse algum tipo de defesa, ou sei lá, de algum fenômeno que acontecia com ele ali, que no registro do autor parecesse realmente o fogo lá, pelas ventas, né? Então, é complicado, porque ele só aparece ali e a descrição dele é bem, bem enigmática, assim, né? Agora, falando nisso, existe uma revista criacionista, número 58, se não me engano, que fala sobre possíveis avistamentos de dinossauros pós-diluvianos. Isso é muito interessante. No Japão, década de 60, um navio japonês pescou uma carcaça de um animal muito estranho, que foi classificado por um biólogo marinho a bordo como sendo um réptil. Ele tinha um pescoço bem alongado e longas barbatanas. Ocidentais evolucionistas tentaram descaracterizar a descoberta, dizendo, isso aí é um tubarão, mas não tinha como ser tubarão. Tubarão não é réptil. Tubarão não tem escamas, e esse bicho tinha, e ele era muito parecido com a descrição de um plesiosauro. Tiveram que jogar fora a carcaça, porque estava podre, mas o cara desenhou e fotografou. Pesquisa na internet o nome do navio, Zuyo, com Z, Maru. Zuyo Maru. Você vai encontrar as fotos dessa carcaça. Será que os dragões medievais, claro que eles douraram, né, pintaram um quadro assim, os caras queriam ser machões, e aí inventavam que o bicho cuspia fogo, que era não sei o que, voava. Mas será que os dragões medievais não vêm de alguma história real?
mitologizada depois. A história já comecei a esquecer de coisa, é cansaço, né? Até virou filme aí, de um cara que teria enfrentado um réptil gigantesco de 2, 3 metros de altura. Eu odeio esquecer essas coisas. Beowulf. Obrigado. Beowulf. É uma lenda que pode ter algum fundo de verdade de um cara que enfrentava répteis e os matou. Lago Ness. Aquele monstro lá. Às margens do Lago Ness foi descoberto um fóssil de um plesiosauro. Será que o bichinho lá não seria um remanescente que foi avistado até pouco tempo e depois desapareceu? Tudo é possível. Mas são apenas assim especulações, né? Mas há documentos. Na África, por exemplo, no Congo, uma tribo dizia que de vez em quando eles avistavam um animal gigante, pescoçudo, cujas pegadas pareciam de elefantes, mas tinham garras. Aí chegou um pesquisador lá e levou uma figura de alguma coisa como um brontossauro, algo assim, né? Mostrou para o africano lá e falou, é isso aqui. É isso que o pessoal via aqui, né? E foi conhecido como Mokele Mbembe, ou dinossauro do Congo. Tem coisas interessantes aí que pouco se fala, viu? Mas eu acho que é possível que alguns dinossauros tenham sobrevivido ao dilúvio e depois se extinguido por outros motivos, não pela inundação, né? Quem mais? É confiável o carbono 14 como forma de datação? Estão prontos para mais uma palestra? Isso rende, mas eu vou tentar resumir, né? Como que eles usam o método do carbono 14 para datar amostras? Na atmosfera existe nitrogênio 14, que quando bombardeado por radiação solar, por partículas solares, ele se transforma num isótopo, que é o carbono 14. Ele é instável. Então, o carbono 14 ele tende a virar nitrogênio de novo quando perde partículas energizadas. Tá? Os seres vivos, quando se alimentam aqui, supostamente estão ingerindo carbono 12, que é estável, e carbono 14, que parece constante, não dá para saber exatamente se é. Algum processo pode ter acelerado ou retardado a produção dele. Supostamente se ingere quantidades iguais, carbono 12 e 14. Quando o bicho morre e para de se alimentar, naturalmente, porque morreu, ele não ingere mais nada, então o que acontece? O carbono 12 fica nele, porque ele é estável. E o 14 começa a se degradar, decair, e vira gás, nitrogênio 14. Então, teoricamente, a coisa até é interessante, até é válida. Teoricamente, por quê? Se você chegar na amostra e encontrar, digamos, 1 kg de carbono 12 e meio quilo de carbono 14, isso quer dizer que metade daquele carbono se degradou, se decaiu. Como se sabe que a meia-vida do carbono 14 é de 5.000 e poucos anos, vou colocar 5.000 para arredondar. Supostamente, aquele bicho tem 5.000 anos. Por quê? 1 kg de carbono 12, meio de carbono 14, meia vida de 5.000 anos, perdeu metade, 5.000 anos tem a amostra. Se tiver 205... metade de 5... É isso aí, 2,5. Matemática não é meu forte. Você encontra ali 1 kg de carbono 12 e 250 gramas de carbono 14, qual é a sua conclusão? O bicho morreu há 10.000 anos. Você encontra 1 kg de carbono 14 e 125 gramas de carbono 12, 1 kg de 12 e 125 gramas de carbono 14. Qual é a conclusão? Essa amostra tem 15.000 anos. Entendeu? É por aí. Beleza. Parece que vale, né? Só que tem um detalhe. O que me garante que quando o bicho morreu, a quantidade de carbono 14 e 12, as quantidades eram realmente as mesmas? O que me garante que ao longo dos anos e séculos, a amostra não pode ter sido contaminada? Ok? A única chance de você conseguir datar com precisão uma amostra dessa seria, morreu, pega esse bicho e coloca numa caixa de chumbo, isola e deixa lá. Só se processando a decomposição do carbono 14, mas isso não existe. O bicho fica exposto na natureza. E se no passado as tempestades solares foram mais intensas, fazendo com que houvesse formação maior de carbono 14 na atmosfera, isso alteraria os relógios radioativos. E se fosse menos intensa, também alteraria os relógios radioativos. Um exemplo só, para a gente ficar por aqui. Lá no Canadá, foi inaugurado um aeroporto com árvores plantadas ali em volta fazia 200 anos. Todo mundo sabia que aquelas árvores tinham 200 anos. Isso está documentado também na literatura científica.
Assim que o aeroporto foi inaugurado e começou a funcionar, alguém teve a curiosidade de pegar uma lasca daquelas árvores e fazer datação carbono 14. Deu milhares de anos. Então pensa comigo, árvores recentes com datação em milhares de anos. O que aconteceu ali? Aeroporto, aviões, gasolina, monóxido de carbono dos escapamentos, monóxido de carbono carbono 12, foi para onde? Nas árvores. Contaminou as amostras. Aí você pega uma amostra dessas árvores, vê que tem muito carbono 12 e pouco 14 em relação ao 12, o que você conclui? Olha como essa amostra aqui é antiga. Falho. Ainda bem que eles sabiam que as árvores eram recentes, senão eles iam dizer, essas são muito antigas. Então as amostras podem ser contaminadas, o método é bom, mas ele tem falhas. Pelo menos uma vez daria para confiar, mas isso aponta para o criacionismo, sabe por quê? Encontraram na Alemanha diamantes cambrianos com restos de carbono 14 dentro deles. Isso é complicado, sabe por quê? Porque um diamante que é muito denso, é possível que ele tenha sido preservado ali, né? Não se contaminado, porque ele é muito denso. E lá embaixo, enterrado, também não sofreu contaminação da atmosfera, da era industrial, da poluição. Estava lá, preservado. Aí você pega um diamante, que supostamente devia ter 500 milhões de anos, e você encontra traços de carbono 14, o que te leva a crer? Se a meia-vida do carbono 14 te leva no máximo 60 mil anos pela datação, esse diamante é recente. Lá embaixo, no Cambriano. O Cambriano pode não ser tão antigo. Pode remontar a milhares de anos, não a milhões de anos. Isso aí é complicado. Está no meu livro também, História da Vida, tem lá o documento, tem o artigo, tudo certinho. Deu para entender mais ou menos como é que é a datação? Ela parece lógica, e mas tem suas falhas. Orgânicos se datam com carbono 14. Minerais já é outro método. Urânio, chumbo, potássio, argônio, são outras substâncias radioativas. Ok? Bom, você falou alguma coisa... Onde está você? Aqui. Então, você falou sobre os humanos junto com os dinossauros que são encontrados fósseis, né? Eu gostaria de saber se só são encontrados esses dinossauros, esses grandes animais, fósseis desses grandes animais, ou se tem outros tipos de animais, porque morreram muitos animais, né, no dilúvio. E os peixes também que foram encontrados. De todas as espécies tem representantes fósseis, né? Dinossauros você tem desde dinossauros do tamanho de galinhas, como o Compsognathus, né, que era pequeno, até os... Só que a gente fala mais dos grandes porque eram mais famosos, né? Os braquiossauros. Mas se encontraram... Tem milhões de espécimes de peixes, de anfíbios, répteis, mamíferos, tem todo tipo. Aves, né? Aves até extintas e estranhas, como o Archaeopteryx, que misturava um pouco de característica de répteis também, não é? O Dodô, que era uma galinha de 2 metros de altura, assim, um bichão descomunal. Tem árvores, plantas, flores, tem de tudo. Mosquitos, insetos, não só nas pedras, mas também em âmbar, que é uma seiva que as árvores secretam, e alguns ficaram presos ali e ficaram preservados, perfeitamente preservados. Libélulas de tamanho descomunal. Aliás, isso é um ponto interessante. Muitos animais antediluvianos são gigantes. Eu tenho lá em casa, não espalha porque não pode, mas eu ganhei de um pesquisador amador, lá no interior de Pernambuco, uma vértebra fóssil de um bicho preguiça, gigante. O bicho preguiça hoje tem uma vértebra desse tamanho, né? Porque ele é pequeno. Mas o que eu tenho lá em casa é desse tamanho. Ele tem o bicho inteiro para provar que é uma preguiça. Ele me deu de presente. Acho que ele gostou de mim. É um evolucionista. Participou de um evento como esse. Conversamos muito, ele gostou de saber do que soube e tal. Aí ele falou, gostei de você, eu queria te dar um presente. Aí eu trouxe no avião, assim, me arrisquei até, né? Porque tráfico de fóssil. Animais e árvores antediluvianos eram gigantes. E isso está de acordo com a Bíblia. Porque ela fala realmente, né, de gigantes. Ok? Mais alguém? Alguma pergunta? Levanta a mão, por favor. Vamos dar descanso para o pastor, então? Obrigado. Isso é porque eu tenho feito exercício já há 2 anos. Eu era meio sedentário, mas eu estaria acabado agora. Mas aí estou inteiro, porque vale a pena você se exercitar, né? Fortalecer as pernas. Aqui? As pernas estão bem ainda. Mas
Bom, o meu blog tem lá Pastor, tem uma pergunta aqui. Ok, tem lá meu contato. Se alguém quiser depois interagir, mandar algum e-mail e tal, eu posso demorar um pouquinho, mas eu respondo. A gente pode fornecer alguns materiais, tá bom? Aqui? Pode perguntar, fica tranquilo. Seja sem vergonha, no bom sentido. Está discutindo ainda a questão. Eu sim. Pai, Está com vergonha de perguntar. Já resolveu? Não quer mesmo? Fica tranquilo, se quiser perguntar. Mais alguém? Opa! Aqui. Fez você voltar lá para trás, mano? Tem problema. Vamos fazer assim, então essa é a última, né? A gente precisa dar por encerrada a sessão. Mas eu agradeço muito a paciência, o interesse de vocês, de ficarem aqui até 7h10, né? Das 3 até agora, me ouvindo. Eu fico lisonjeado e muito feliz. Espero que vocês repassem tudo isso, né, para as pessoas que vocês conhecem. A última pergunta, então, de hoje. Pastor, boa tarde. É evidente mesmo a procura do megalodonte? Desculpa, eu não entendi. Megalodonte, tubarão do mar, que é o maior que existe. Né? Existe mesmo a procura dele hoje? Eu acho que só fóssil, né? Na verdade. Não sei se ele vive até hoje. Não sei te dizer essa informação. É que eu vi uma reportagem da Discovery que estava acontecendo muitos acidentes com as baleias no mar, inclusive na Antártida, né? E estavam desconfiados que estava existindo, poderia estar acontecendo o aparecimento de um megalodonte. Já pensou? Nessa parte. Mas ele é um bicho que é tão tido antigo, por instinto. Né? É tão antigo. Que... Mas isso é interessante, muito interessante. Porque, veja, há décadas atrás descobriram vivos 500 espécimes de um peixe que tinha sido dado como extinto há 50 milhões de anos, o selacanto. Acharam vários, vivinho da Silva, numa boa, igualzinho ao fóssil de 50 milhões de anos. O bicho não evoluiu, não mudou. No fundo do mar, eles têm encontrado lulas gigantes de vários metros. Sabe-se lá que monstros habitam os oceanos. Se de repente achar um trilobita vivo, já pensou? Ou achar um plesiosauro vivo por aí. O mar é muito inexplorado. E é possível que tenha sido realmente, talvez, um... Agora, irmãos, só um detalhe, tá? Cuidado com Discovery, cuidado com History, porque eles falam ali do fato e tal, depois apresentam a pitadinha deles. Há milhões de anos, e não sei o quê, né? O Dr. Marcos Eberlin diz que a Discovery é a Record do naturalismo. É o canal dos evolucionistas. Então, assim, assista com muita visão crítica, né? Para não se deixar contaminar com aquilo que não é fato, mas é ideologia e interpretação. Beleza? Ok. Irmã Marisa, é isso? Encerramos por hoje? Podemos, né? Pastor, nós estamos muito felizes porque o senhor aceitou o nosso convite, se deslocou de Tatuí para cá, esteve conosco ontem, durante todo o dia, e eu acredito que a igreja se une a mim nesse agradecimento, que Deus continue abençoando o seu ministério, parabéns pelo seu mestrado em teologia, que Deus abençoe. E quando vai ser a ordenação mesmo? Dia 12 de março. Dia 12 de março, o pastor vai estar... Estão convidados, se quiserem se deslocar até Tatuí, Igreja das Mangueiras. Só não vou poder dar almoço para todo mundo. Mas, não tem problema. Mas fica o convite, né? Se quiserem assistir lá a minha ordenação e de mais 2 amigos pastores, realmente Deus nos deu um grande privilégio, Amém. Uma grande honra, foi um presente de Deus esse reconhecimento da igreja. Então fica o convite, 12 de março, de manhã, pastor Ayrton vai ser o pregador, ali nas Mangueiras, em Tatuí. Amém. Pastor, que Deus continue ungindo, abençoe sua família, tá? O ministério pastoral de vocês. E a igreja, se está feliz, dê aquele aceno caloroso. Que Eu, Deus mais uma unja. vez, agradeço, né, assim, a boa acolhida, vocês são uma igreja muito simpática. Agradeço ao pastor Disseu por me ceder a sua igreja por todo esse dia, né? Nós somos amigos já de longa data, ele me conhece desde Santa Catarina.